Aleluia. Que tempo precioso, é o tempo de crescimento, de ensino da palavra. Amém? Você não está perdendo o seu tempo aqui. Você não veio simplesmente para um culto, irmão. Você veio para o culto de ensino. E a palavra vai ser ensinada. E quando a palavra é ensinada, a sua vida transforma. Amém? Glória a Deus, como o nosso pastor disse, esse mês nós estamos trazendo à memória quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. Amém? Você sabia que existem coisas disponíveis para você quando você nasceu de novo? Sabe, quando você nasceu de novo, o Senhor concedeu em Cristo uma nova vida para você. Então hoje nós temos uma nova maneira de andar, nós temos uma nova maneira de falar, uma nova maneira de se comportar onde nós estamos inseridos. E sabe, é vontade do Senhor que eu e você cresçamos nesse conhecimento. Amém? Glória a Deus. E hoje eu vou falar sobre vida de prosperidade. Amém? Você fica feliz por isso? Amém. Glória a Deus. Eu corri sozinha na minha casa enquanto eu estudava a palavra, porque, irmãos, de fato, a palavra ela nos alegra por dentro. Amém? Eu tenho certeza que vai fazer isso com você também essa noite. Você vai sair daqui alegre por dentro. Ainda que você não corra, mas algo vai mudar dentro de você. Amém? Glória a Deus. E falando sobre prosperidade, nós precisamos conhecer a vontade do nosso Pai a respeito de prosperidade. Amém? Jeremias 29:11, você não precisa abrir, mas Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem planos de paz para nós. Amém? Pensamentos de paz e não de mal para nos dar o futuro que nós esperamos. Para nos dar o futuro que nós desejamos. Então, se os pensamentos do Senhor ao meu respeito e ao seu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bondade, Ele deseja dar aquilo que nós esperamos, nós não podemos ficar presos aonde há falta de paz. Amém? Aonde há enfermidade, aonde há miséria, porque essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós vivamos em paz em todas as áreas da nossa vida. Amém? E eu vou começar do começo. Eu quero que vocês abram lá em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. A Bíblia fala sobre um homem. E esse homem é Adão. Amém? E em Gênesis, o Senhor começa lá em Gênesis 1, versículo 1. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo, a terra estava sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus foi formando todo o mundo com a sua palavra. Você conhece o texto melhor do que eu. E você sabe, o Senhor foi formando o mundo com toda a sua palavra. Chegou no momento de fazer o homem, o Senhor não disse, faça o homem. O Senhor, Ele criou o homem com as suas próprias mãos. Amém? A Bíblia diz que o Senhor criou o homem do pó da terra. Assim Deus formou um homem. Mas lá em Gênesis 1:28, eu vou ler até o verso 30, diz assim: então Deus os abençoou. Amém? Deus abençoou quem? Adão e Eva. Amém? Deus os abençoou. E disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com semente. Repete comigo, semente. E em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom.
A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Amém? Eu quero me apegar com você. Na verdade, aqui nós vemos que Deus, Ele criou toda a terra com um propósito específico. E qual foi esse propósito? Abençoar o homem. Deus abençoou o homem com tudo que Ele tinha já colocado na terra. Com as plantas, com os animais, com as sementes. E sabe, quando eu parei para pensar nessa palavra semente, eu entendi que o Senhor estava abençoando com o que estava na terra naquele momento, mas também com o que iria nascer depois. Porque a semente, está lá a semente, você não tem uma árvore. Você tem a semente. Mas sabe, o Senhor nos abençoou também com aquela semente. Amém? E depois que Deus abençoou o homem, que Ele colocou o homem na terra, Ele viu que era muito bom. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. O Senhor não formou o homem e disse, olha, eu formei o homem, agora é muito bom. Ele deu ao homem domínio. Ele deu ao homem poder, autoridade. Ele deu ao homem superabundância. Ele supriu o homem em todas as áreas que ele precisaria. E ele disse, isso é muito bom. Então a vontade de Deus é que nós vivamos também supridos em todas as áreas. Como Ele fez com Adão. Sabe, Ele disse que era muito bom o homem ter provisão. Ele disse que era muito bom o homem ter o que comer. Ele disse que era muito bom o homem viver com os animais, ter do que se alimentar, ter água para beber. Deus disse que é muito bom eu e você vivermos em plena provisão. Amém? Só que nós sabemos que os planos começaram a dar errado quando o pecado entrou no mundo. Nós sabemos que Adão foi lá, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso ele desobedeceu a Deus. E por causa da sua desobediência, o pecado entrou no mundo. E agora o domínio que estava sobre as mãos do homem passou para as mãos do próprio Satanás. Porque o Satanás enganou a mulher. E enganando a mulher se deixou levar pela sua palavra. Então o domínio foi entregue a Satanás. Amém? Só que quando o domínio foi entregue para o diabo, irmãos, nós perdemos com isso também a suficiência que nós tínhamos em Deus. O que Adão faz depois que ele peca? Ele se esconde. Ele se esconde do Senhor, e porque ele se escondeu do Senhor, ele viu que existiam áreas na vida dele que só poderiam ser preenchidas pelo próprio Deus. E isso o constrangeu. Amém? Agora eu fico pensando, Deus deu tudo para Adão, deu ou não deu? Só que Adão, ele foi pegar da árvore que ele não deveria ter pegado. Deus deu uma instrução, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse. E sabe, quando o Senhor disse isso e Adão foi contra o que Deus disse, Adão naquele momento se mostrou um homem ganancioso. Amém? Ele já tinha tudo que ele precisava, mas ele queria mais. Foi como se ele dissesse, olha Deus, você me deu tudo, mas eu quero mais do que o Senhor me deu. Então ele pega da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe, uma vida de prosperidade, irmãos, deve ser uma vida equilibrada. Nós temos suficiência em Deus. Deus, Ele é o nosso provedor em todas as áreas. Só que quando nós estamos correndo demais atrás das coisas, nós corremos o risco de nos tornar gananciosos. E sabe, não é vontade do Senhor que eu e você sejamos assim. Amém? Nós precisamos ter equilíbrio com a palavra, é entender que hoje eu e você não precisamos mais correr atrás de nada. Tudo nos alcança. Amém? Glória a Deus. A nossa vida de prosperidade não começa em nós mesmos. Nós não somos os autores da nossa provisão. Amém? Assim como foi lá no Éden, não foi Adão que saiu plantando todas as árvores, não foi Adão que saiu criando os peixes, os animais, não. Foi Deus quem criou todas as coisas e colocou o homem no jardim.
Amém? Então, o autor da provisão do homem é Deus. Amém? Você pode dizer isso? Deus é o autor da minha provisão. Isso, muito bem. Glória a Deus. Deus é o autor da nossa provisão. É Ele quem faz mesmo com que coisas cheguem até nós. Amém? E vida de prosperidade não se limita a ter muito dinheiro. Amém? Vida de prosperidade não está limitada à nossa conta bancária. Independente de quanto você tenha hoje no seu banco, na sua carteira, na sua bolsa, você é próspero. Amém? Em Cristo Jesus. O Senhor te deu tudo aquilo que você precisava. Amém? Glória a Deus. Então, quando Adão peca, ele troca o que Deus deu a ele por aquilo que o pecado traria. Então, o pecado, Ana Lúcia disse isso aqui na última quinta-feira. Se você não ouviu, eu recomendo, escute. Amém? Ela falou sobre realidades da nova criação. E foi muito preciosa a mensagem que ela trouxe para a gente. Então, escute. E ela disse isso, que a maldição é morte, enfermidade e miséria. Amém? A maldição é morte, enfermidade e miséria. E miséria não faz parte do projeto de Deus para o homem. Assim como a enfermidade e assim também como a morte. A Bíblia diz, o Senhor disse para Adão que, olha, se você comer, certamente você morrerá. Só que essa morte foi uma morte espiritual. Depois que o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Amém? Então, ele morreu espiritualmente e, por causa disso, ele também morreu em seu corpo. Ele trouxe, abriu a porta para a enfermidade entrar e também para a miséria. Só que, sabe, irmãos, nós resolvemos o problema da maldição com uma pessoa. Amém? Você fica feliz por isso? O problema da maldição não sou eu que vou resolver, não é o nosso pastor. Esse problema já está resolvido. Amém? Esse problema foi resolvido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cristo veio e resgatou o plano perfeito de Deus. Como se Cristo pegasse a ponta que estava solta lá com Deus e a outra ponta que estava solta com a humanidade e juntasse novamente. Amém? Ele nos conectou novamente à nossa fonte de vida. Amém? A nossa fonte de provisão. Cristo nos conectou novamente à nossa fonte de provisão. Então, vivendo dessa maneira e com esse entendimento, nós vamos entender que prosperidade está muito além de quanto nós temos. Amém? Glória a Deus. Cristo nos resgatou, nos colocou de novo nesse novo lugar. E agora, o que é necessário eu fazer e você fazer para vivermos de fato essa prosperidade? Sabe, lá em 3 João, versículo 2 diz: amados, faço votos pela sua prosperidade. Assim, pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, existe uma maneira de nós nos encontrarmos na prosperidade que o Senhor tem para nós. E é renovando a nossa mente pela palavra. Amém? Renovando o nosso entendimento pela palavra do Senhor. Se nós ficarmos limitados ao que nós estamos ouvindo, ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos sentindo, nós nunca vamos experimentar a prosperidade que o Senhor tem para nós. Se nós ficarmos limitados ao que está acontecendo ao nosso redor, ao barulho que o diabo está fazendo, irmãos, eu sinto lhe dizer que se você ficar prestando atenção no barulho do diabo, na confusão que ele quer fazer, você vai ficar preso nessa confusão. Sabe, o Senhor deseja que você voe alto e que você encontre o espaço que Ele tem para você decolar. Eu nunca andei de avião, mas eu já vi em filme. Quando o avião vai decolar, ele precisa de espaço. Ninguém fica na frente do avião. Ele não fica num lugar estreito. Talvez passe, talvez não passe. Sabe, diferente do carro, que às vezes você dá uma manobra aqui, uma manobra ali e passa. O avião não, o avião precisa de espaço.
E sabe, você precisa encontrar o seu lugar na palavra para decolar. A palavra é esse espaço necessário que você terá, irmão, para dar voos mais altos na sua vida de prosperidade. Amém? Glória a Deus. E assim como no Éden, começou em Deus, hoje continua sendo por Ele e através de Cristo Jesus. Hoje também não é na nossa força, hoje também não é do nosso jeito. Sabe a diferença é que lá no Éden Deus plantou as árvores e deu para Adão. Mas agora Deus plantou Jesus. E sabe, em Jesus nós temos saúde divina. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si no madeiro. Em Jesus nós temos provisão financeira mesmo. A Bíblia diz, nosso pastor disse que Ele, por amor de nós, se fez pobre, irmãos. Para que eu e você nos tornássemos ricos. Amém? E essa riqueza, eu sei que muitas pessoas falam que é uma riqueza espiritual. Mas sabe, nós já somos seres espirituais. E tudo que chega na minha mão e na sua mão hoje é riqueza da parte do Senhor. Amém? Então é uma riqueza financeira para você ser suprido em todas as áreas da sua vida. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência perecer. É o que a palavra diz ao nosso respeito. E se pela ofensa de um entrou o pecado no mundo, agora pela vergonha de outro, Jesus, que se fez justiça, nos colocou também nessa posição de justiça. Ele nos colocou também nessa posição onde nós podemos nos alegrar em Deus. E eu quero que vocês abram lá em Salmos 35. Salmos 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? Deus tem alegria na sua prosperidade. Porque hoje você é justiça dele, irmão. Deixa eu te dizer algo. Você não pode, você não vai conseguir glorificar o nome do Senhor andando em miséria. Sabe, acabou o tempo, passou o tempo onde nós nos fazíamos de coitadinho. Ai, nada eu tenho, nada eu posso, nada eu consigo. Ó céus, ó terra. Sabe, passou esse tempo, acabou. Sabe, o Senhor se alegra na sua prosperidade, porque nós vamos reduzir isso a nada. Se o Senhor se alegra que eu viva mesmo nesse lugar, por que eu vou viver, irmãos, reprimido por aquilo que o diabo está falando? Por que eu vou ficar lá meditando naquilo que ele está fazendo? Ei, deixa eu te dizer, você foi tirado desse lugar de miséria. E sabe, você entendendo que o plano de Deus inicial nunca foi que você sofresse. O plano de Deus inicial nunca foi que você padecesse. Como nós vimos, Ele deu tudo ao homem no Éden. E sabe o que foi perdido? Deus já tinha uma solução. Amém? Antes de tudo acontecer, eu acredito, o Senhor já tinha uma solução. Amém? Glória a Deus. A pobreza prevalece aonde o ensino é errado, aonde não há revelação de quem é Cristo. Então a pobreza hoje não está limitada, porque eu falei que a pobreza não, na verdade, porque provisão não está limitada ao nosso dinheiro. Porque existe muita gente, irmãos, que é rico, estuda muito, para ter muito dinheiro e consegue o dinheiro. Mas sabe, está preso em uma pobreza espiritual. Porque o pior de tudo é você não ter a consciência de quem Cristo é. Existem muitas pessoas, nós sabemos disso, que estão buscando as riquezas desse mundo.
E as pessoas se estudam, e as pessoas se esmeram, fazem curso, faculdade, passam horas estudando e lendo e ouvindo para ter o dinheiro, para tentar alcançar uma provisão. Mas sabe que isso não é provisão de verdade? Isso é leve e momentâneo, é passageiro. Amém? A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Hoje eu estava conversando com um colega meu e ele estava trabalhando em uma empresa, irmãos, e a empresa é muito boa. E ele recebia muito bem, ele tinha um cargo muito bom naquela empresa. E hoje, quando eu conversava com ele, eu achei estranho que ele foi lá no restaurante. Nossa, tá de folga hoje? E ele me disse que ele saiu daquela empresa. E eu perguntei por quê? Estava tão bem lá, por que saiu? E ele me disse que a empresa entrou em falência. Muitas pessoas estão sendo mandadas embora. Ele não foi o único que saiu. E sabe o que isso me mostra? Me mostra que nunca a nossa confiança deve estar nas coisas dessa terra. Porque embora ele estivesse bem naquele tempo, recebendo um salário digno do trabalho que ele realizava, aquilo passou e aquela empresa entrou em um lugar onde a força dele não iria levantar a empresa novamente. E sabe, quando nós estamos com o Senhor caminhando na nossa vida cristã, com o nosso coração reto diante do Senhor, nós não vamos encontrar esse tipo de problema. Deus nunca vai falir. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, sabe? Deus nunca vai falir. Se lá no céu Ele pisa no ouro, Deus sempre tem abundância de vida para mim e para você. Amém? E sabe a pior, irmãos, a pior maldição que hoje eu e você enfrentamos? A pior maldição é a maldição da ignorância. A única coisa que pode limitar a sua vida de prosperidade é a ignorância. É a falta de conhecimento da palavra, o que a Bíblia diz. Lá em João 8,32, você sabe, conhecereis a verdade vos libertará. Não existe maldição, irmãos, que consiga bater ou combater o seu conhecimento. Não existe maldição que consiga te prender quando você conhece o que a Bíblia diz sobre você. Então, se a Bíblia diz que você terá sempre em tudo ampla suficiência, o que você terá? Ampla suficiência. Se a Bíblia diz que o Senhor é o seu pastor e nada te falta, o que te falta? Quando você conhece o que você é, o que você tem pela palavra do Senhor, você sai desse lugar de prisão que o diabo tenta te deixar e tenta me deixar. Mas sabe, se nós não conhecemos a palavra, nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Nós limitamos o agir do Senhor em nós e através de nós. Porque, irmãos, se você não sabe sobre algo, não tem como você lutar ou enfrentar aquilo. Sabe, eu estou terminando a faculdade. E, irmãos, se eu fosse para a prova, sem saber o que cairia na prova, eu ia tirar um belo de um 0. E eu teria que fazer novamente. Então, quando nós estamos vivendo a nossa vida, nós precisamos entender o que nós vamos enfrentar. Jesus disse que nós teríamos aflição no mundo. Mas Ele também disse, ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus disse, eu venci o mundo, isso significa que existe algo preparado para mim e para você enfrentarmos esse mundo em vitória. Algo para mim e para você enfrentarmos, não ficarmos lutando com o diabo, amém? Porque a nossa milícia não é carnal, a nossa luta não é carnal. Nós estamos aqui nessa terra enfrentando algo espiritual. Mas sabe que a nossa posição espiritual é assentado com Cristo nas regiões espirituais, à direita do Senhor.
Você está à direita do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos com Cristo, irmãos. E nós não podemos ficar com a nossa mente cativa. Amém? Eu vim te falar isso, irmão, para você ter uma vida de provisão. Para você andar nessa vida de prosperidade, você precisa conhecer o que a palavra diz sobre isso. Amém? Nunca foi vontade do Senhor que eu e você ficássemos abarrotados de coisas que o mundo diz e mazelas que o mundo nos traz. Amém? Quando o mundo passa por uma crise financeira, sabe, eu e você, nós precisamos entender, ter a consciência que nós estamos em Cristo. E ainda que a crise passe, eu e você vamos passar dando glória a Deus. Continuar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque nós sabemos, Deus é bom. Porque nós sabemos, nada vai nos faltar. Nós passamos pelas adversidades entendendo quem o nosso Deus é, o caráter do nosso Deus. O que Deus pensa a respeito da minha provisão. Amém? E hoje você tem em Cristo vida eterna. Ainda que o seu corpo carnal morra, você terá um corpo glorificado. Amém? Então até o problema do nosso corpo, Cristo resolveu. Nós temos saúde divina, como eu disse, e nós fomos arrancados do lugar da miséria. Nós vemos nos dias de hoje o diabo tentando aprisionar de novo os nossos irmãos na miséria. Nós vemos o diabo tentando aprisionar, nos colocar nesse lugar que o mundo diz que nós precisamos reter para ter. Sabe, mais bem-aventurado aquele que dá. Amém? Como diz lá em Atos, é melhor dar do que receber. Amém? Nós entramos nesse lugar onde nós não dependemos mais do nosso bolso, como eu disse. E agora dependemos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Números. Números 23 e 24. Glória a Deus. Vejam só o que Deus tem feito. O povo está se colocando de pé como um leão. Aqui, Balaque estava tentando fazer que Balaão falasse uma maldição contra o povo de Deus, o povo de Israel. Amém? E ele diz, o povo está se colocando de pé como um leão. Sabe, eu fiquei pensando, como um leão se comporta? Como um leão reage? Diante da adversidade, o leão é aquele que retrocede, vai para trás ou vai para cima? Como um leão se posiciona? Sabe, irmãos, deixa eu te dizer algo. Quando o leão está com fome, nada segura ele. Ele vai para cima com todas as suas forças. E quando ele pega a sua presa, ele segura a sua presa e nada pode soltar. Nada pode arrancar aquilo da boca dele. Agora deixa eu te dizer, você está ficando de pé como um leão quando você conhece a palavra. E sabe o que vai te parar? Nada. Como um leão, o rei das feras. Infatigável. O leão não se cansa, amém? Eu e você não podemos nos cansar. Glória a Deus, infatigável. E a minha versão diz, comam e bebam até ficar saciados. O leão, irmãos, ele não vai lá, come um pedacinho, continua com fome e vai embora. Ele come e bebe até ficar saciado. Agora deixa eu te dizer, a Bíblia te compara com esse leão. Que come e bebe até ficar saciado, não é pela metade. Sabe, não é um nível raso, é totalmente pleno no Senhor. É totalmente saciado no Senhor. E, irmãos, Balaque queria que Balaão profetizasse maldição contra o povo de Deus. Mas ele não pôde fazer isso.
Porque, sabe, o povo de Deus é abençoado, independente dele. E mesmo que Balaão tivesse dito palavras contra o povo de Deus, sabe, o Senhor nunca deixaria o seu povo padecendo. Ele não deixaria o seu povo morrendo. Você lembra daquela viúva? Quando o profeta chegou lá até ela e disse, olha, eu preciso comer. Ela disse, eu só tenho para mim e para o meu filho. Eu vou comer e vou morrer. Aquela viúva, irmãos, ela viu, ela provou da provisão do Senhor. Porque ela decidiu entregar o que ela tinha. O Senhor não deixou faltar para ela. Amém? Você lembra do povo? Quando saiu lá do Egito. Sabe, eles tinham maná todos os dias. Todos os dias eles tinham que comer. O povo de Deus nunca fica sem provisão. Até um corvo veio trazer comida, irmão, para o profeta. Hoje para a gente chega mais fácil. Amém? Mas até o corvo veio com a incumbência de trazer, de fazer aquele profeta viver. Amém? E sabe, você lembra de Paulo? Agora no Novo Testamento a Bíblia diz que os irmãos lá de Filipenses se levantaram no tocante a dar a Paulo. Paulo não tinha provisão para o seu ministério. Ele podia desenvolver o seu chamado de ministrar a palavra, de pregar a palavra, porque pessoas se levantavam para prover o ministério dele. Entenderam o que ele disse lá em Gálatas, como o pastor disse. Ele estava incumbido da responsabilidade de levar a palavra e as pessoas o mantinham. Amém? Jesus também tinha sempre provisão, você sabe disso. Quando ele precisou pagar impostos, o que aconteceu? Ele pescou e da boca de um peixe ele pagou o dele e o de Pedro. Quando ele estava com a multidão, ele só tinha lá um cesto que o menino levou. Jesus olhou para o céu e deu graças, pegou aquilo e deu graças e disse, obrigado, Pai. E saiu distribuindo para a multidão. Acho que aquele saco estava sem fundo. E sabe, eles distribuíram para toda a multidão, sabe. Os discípulos ficaram agoniados. Jesus, o que nós vamos fazer com esse povo? Despede esse povo daqui, porque nós não temos o que dar para eles. Mas em Jesus, nós encontramos sempre o que nós precisamos. Sabe, a multidão não ia seguir Jesus, e Jesus ia deixar aquele povo com fome, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Por isso que o Senhor disse lá em Gênesis, toda árvore dê fruto. Toda árvore dê fruto, dê semente, para não faltar provisão para mim e para você. Existe um propósito, irmãos, para a provisão que o Senhor colocou no Éden. E essa provisão é alcançar a minha vida e alcançar a sua vida. O propósito é alcançar a sua vida e alcançar a minha vida. O propósito é sermos saciados pelo Senhor. Agora, se nós ficarmos olhando para o nosso bolso, talvez a gente fique limitado mesmo. E, na verdade, nós vamos ficar limitados quanto ao nosso bolso. Mas, em passos de fé, nós sempre teremos em tudo ampla suficiência. Em passos de fé, nós vamos provar de algo sobrenatural, completamente movido mesmo pelo Senhor. Eu vou contar um breve testemunho para você. No ano de 2018, se eu não me engano. No ano de 2018, eu trabalho num restaurante com os meus irmãos estão ali. No ano de 2018, nós passamos por uma dificuldade financeira. E eu tinha acabado de conhecer a palavra da fé. Eu tinha acabado de entrar para essa igreja e eu escutava, na época o pastor Renato estava aqui, eu escutava ele ministrando sobre prosperidade, eu escutava os ministros que vinham aqui trazer a palavra falando sobre prosperidade. E sabe, irmãos, naquela dificuldade, minha mãe chegou para conversar comigo, com os meus irmãos, e aí ela disse, nós vamos ter que fechar. Porque
de fato, as contas que nós tínhamos para pagar era muito mais daquilo que nós estávamos recebendo. E, como eu disse, eu tinha acabado de conhecer a palavra da fé, eu estava provando dessa palavra. E eu decidi tomar uma decisão. Eu me lembro que eu entrei dentro do meu quarto e eu fechei a porta. E eu comecei a orar em outras línguas. E aquela angústia por dentro de mim, eu comecei a orar em outras línguas e eu não sabia se eu orava ou se eu chorava, mas eu decidi me posicionar em fé. E eu comecei a orar em outras línguas e o que começou sem intensidade, sem vontade, foi ficando intenso. E eu percebi o Senhor me conduzindo em oração. Sabe? E depois disso veio uma nota de alegria no meu espírito. E eu disse amém. Eu decido acalmar o meu coração e eu fiquei bem. Passou nenhuma semana, irmãos, um homem entrou lá dentro do restaurante. E ele estava procurando o proprietário. Eu disse, pode falar comigo. Eu chamei minha mãe. Ele falou, olha, nós vamos começar uma obra aqui perto. E nós queremos contratar o restaurante de vocês para fornecer para a gente marmita, café da manhã, almoço e janta. E eu, parada, olhando aquilo, minha mãe falou, tipo assim, tá, mas eu até posso fazer isso, mas eu não tenho dinheiro para comprar mercadoria. Não tem como eu fazer para você, porque eu não tenho dinheiro para ir lá no mercado, comprar mercadoria para fornecer para vocês. Aí o moço disse assim, não tem problema, aqui ó, o dinheiro. Sabe, irmãos, eu parei observando aquilo e minha mãe falando com aquele rapaz, eu fiquei, como assim? Como assim um estranho entra no nosso restaurante sem nos conhecer? Ele não sabia o que a gente ia fazer com aquele dinheiro. Mas sem nos conhecer, ele entrou naquele lugar e eu lembro como se fosse ontem, depois que aquele homem saiu. Minha mãe disse, só pode ser o Senhor. E sabe, realmente foi o Senhor. No momento de mais necessidade que nós estávamos passando, por causa de uma posição em fé, eu pude provar da provisão do Senhor. E sabe, irmãos, quando o diabo vem falar para mim que vai faltar, eu dou risada da cara dele. Porque nessa área eu já fui experimentada, nada me falta. Ainda que minha mãe não esteja aqui, ainda que os meus irmãos não estejam aqui, a minha provisão vem do Senhor. Naquele momento nós não podíamos fazer nada com a nossa força. De fato, nós estávamos decididos, não vai dar mais, vamos ter que fazer outra coisa. Mas, sabe, o Senhor veio e mudou toda a situação. E, de repente, aquele homem entrou e passou mais alguns dias, mais outras 2 empresas nos procuraram. E nós fomos pagando aquilo que nós devíamos, irmãos. E não só pagamos as nossas dívidas, como nós conseguimos fazer uma reforma no restaurante que precisava há muito tempo. Então não foi só o necessário, abundou para além daquilo que nós imaginávamos. Mas porque nós conhecemos o caráter do nosso Pai, o caráter do nosso Deus, nós podemos provar dessa provisão, provar dessa prosperidade. Como eu disse, nossa prosperidade não está limitada a finanças. Você pode provar dessa prosperidade nos seus relacionamentos. Naquilo que você se dispõe a fazer, de repente, eu não sei, você está desejoso de fazer um curso, você está lá decidido a fazer aquele curso, sabe? Você pode provar dessa prosperidade nesse lugar também, com portas sendo abertas de maneira sobrenatural para você. Quem disse que você precisa pagar o curso mais caro, o Senhor te dá inteligência para ter de graça. Isso também é prosperidade. Quando você se dá bem com seus amigos, quando você entra e sai, irmãos, de lugares e pessoas te desejam, isso também é prosperidade. Quando pessoas amam estar perto de você, ouvir o que você tem a dizer, isso também é prosperidade.
Quando você anda plenamente nessa terra, em saúde divina, se regozijando em alegria, isso também é prosperidade. Quando você descansa em paz, irmão. Quando você pode deitar a sua cabeça no travesseiro, sem preocupação, sem insônia, sem inquietação, isso também é prosperidade. Nunca foi vontade de Deus ver o seu povo padecendo, ver o seu povo morrendo. Eu sei que você já está acostumado a ouvir isso, mas para que ficar dois acordados? Você não precisa ficar acordado com o Senhor. Descanse, irmão. Feche os seus olhos e diz: Senhor, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Sabe, descansa de fato. Ana disse aqui na última quinta-feira. Existem aspectos legais e aspectos vitais na nossa salvação. Legal é tudo aquilo que é nosso por direito, tudo que Cristo nos deu, conquistou para nós. E o aspecto vital é aquilo que nós estamos vivendo. O que você está vivendo daquilo que o Senhor te deu? Por isso é necessário nós conhecermos a palavra, mergulhar de fato naquilo que a palavra diz sobre prosperidade de vida. Amém? Vocês podem ficar de pé, eu vou orar com vocês.